Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Mais uma derrota vexatória do Galo. Mas antes, um recado para os membros do canal. Quem é membro do Camisa 12, essa semana sem falta, eu vou sortear copos, esses copos que são vendidos antes dos jogos. Lá na Arena MRV, eu vou sortear vários copos para os membros do canal. Quem mora no interior e nas outras cidades pode comprar no site copodogalo.com.br ou no Instagram Copo do Galo. Beleza? Turma, vamos lá. Como eu falei, mais uma derrota vexatória e o pós-jogo de hoje é bem parecido com o pós-jogo anterior. Por quê? A pergunta é a mesma. Era algo que dava para prever? Porque até o próprio Milito usou um termo, meu celular tá gravando, tô procurando meu celular. É que meu cabo de internet rompeu hoje, eu tô sem meu computador para enviar o vídeo da câmera, então tô gravando no celular. Em obra aqui em casa tá o caos. O Milito usou um termo sobre lesões, algo que não dava para prever. Eu vou abordar a coletiva do Milito mais no final do pós-jogo, mas o Milito, em dois momentos que ele ia desabafar, ele segurou e falou: hoje não é o dia. Hoje não é o dia de desabafar, porque se eu desabafar hoje, fica parecendo desculpa. Fica parecendo desculpa para distrair a derrota, para causar uma cortina de fumaça na derrota. E é curioso esse comportamento dele, porque a gente já viu aqui no próprio Atlético, mas é um comportamento muito comum. Renato Gaúcho faz muito isso, Vanderlei Luxemburgo faz muito isso, de treinadores jogarem cortinas de fumaça em coletivas, jogarem alguma polêmica sobre o comportamento deles até, para que as manchetes joguem toda a atenção nesse comportamento, nessa polêmica, e esqueçam a atuação do time. E o Milito, ele faz o caminho oposto. Ele queria desabafar, você sente que ele quer falar, mas ele fala: hoje não é o dia. Porque se eu falar hoje, vão achar que é desculpa para tentar achar um motivo para que justifique mais um placar elástico, mais uma derrota de placar elástico. Mas, Milito, tem fator que dá para prever sim. Eu postei após a derrota para o Flamengo e citei aqui no pós-jogo o número de jogadores que deixaram o clube desde o início de 2022 e o número de jogadores que chegaram. E nesses jogadores que chegaram, você questiona, cara, tem jogador que chegou e ficou 2 semanas, 3 semanas. Tem jogador que ficou um pouco mais, como o Godinho, tem jogador que só ficou no Campeonato Mineiro, como o Fábio Gomes, o Paulo Henrique, lateral, que foi para o Vasco. Ou seja, não é a gente que está avaliando, o próprio clube percebeu rápido que não tinha condição e foi um erro de avaliação. Outros demoraram um pouco mais, como o Patrick, por exemplo, que a imprensa paulista, os torcedores paulistas, o próprio Santos assume que ele não é um jogador bom para reserva na Série B. Ou seja, a gente desmontou todo o time, a gente contratou pouco e contratou mal na maioria das vezes. Mas era algo que dava para prever? Galera, uma coisa é o Fael aqui, que está de camisa preta hoje, não está de galo, que é um sinal de protesto. Tô de luto hoje, de luto. Uma coisa é o Fael, que tem um canal no YouTube, fala besteira aqui. Uma coisa é o seu José, o seu Tião, o seu Wagner lá no Botequim, falar besteira, cara. O jovem tuiteiro lá, falar besteira. Mas quem toma decisão em uma empresa, e eu vou citar empresa, porque os termos ao se referir sobre planejamento, sobre finanças, são de consumidores, é tratado como empresa, não o galo do nosso coração, é tratado como empresa. Os cabeças de uma empresa, eles não podem cometer erro que é cometido pelo seu Zé do Boteco e pelo Fael do YouTube, meu amigo. Eu, nesses últimos anos aqui, já falei merda pra caralho. Já errei muito. Sou Zé comedor de feijão, não entendo mais nada que ninguém. No YouTube aqui tem uma galera, muita gente que entende muito mais que eu de futebol, de galo, o que for. Mas quem tá lá no topo do Atlético não pode ter a mesma atitude que o Fael do YouTube, meu amigo. Parece que 2021 deu a impressão pra turma lá, e quando eu falo turma é que é tanto nome, gente, é o Rafael, é o Ricardo, Rafael, Rubens, Ricardo, o quarto R já é carta fora do baralho, assim, na questão de ser dono do clube mesmo, né? E o Vorcaro, que chegou agora.
Então, como não sei do envolvimento dele, deixo a crítica para o Rafael, Rubens e Ricardo. Parece que 2021 fez parecer que futebol era fácil, sabe? Até mais fácil. Tá vendo como é que a gente chegou aqui e já foi campeão? E é nessa que você substitui o Diego Costa com o Fábio Gomes, gastando muito, gente. Não é gastando pouco, não. É gastando muito. É nessa que você vai piorando um departamento de futebol no longo prazo, porque no começo parecia muito fácil, realmente. Parecia muito fácil. E repito a pergunta do início do vídeo. Era previsível tudo isso? Que dava para evitar? O Mariano, que deve ter seus 38 anos, já demonstrava no ano passado que não conseguiria manter nível, já não tinha nível talvez para uma Série A do Campeonato Brasileiro. Pagaram para ver. Renovaram por mais um ano. Eu, você, todos nós tínhamos a certeza que o Mariano não renovaria. Por algum motivo, alguém lá falou: renova. Renova aos 38 anos, não vamos buscar outra opção para a lateral direita. Porque foi com essa preguiça, o medo, não sei qual é a palavra, que o Atlético agiu no mercado nos últimos 12 meses, né? Que trouxe o Scarpa, Palacios e o Robert apenas. Rafael e o Lianco Bernardo. Estava em campo hoje? Não. Então, quando tiver, eu falo aqui, meu amigo. Nos últimos 12 meses trouxe só esses três. E que de 2023 para cá foi acabando com as opções de um banco de reservas, pelo menos. Não estou falando em time titular. Foi acabando com as opções. Então dava para prever que esse Mariano, que se lesionou muito ano passado, que já não estava aguentando o ritmo da Série A, não estaria à disposição algumas vezes em 2024 e que talvez não atendesse a demanda do treinador mesmo estando à disposição? Dava. Dava para prever que teria zagueiro no departamento médico? O Atlético, pega a lista dos seus... Chama lá a fisiologia do departamento médico e fala, me fala quantas vezes o Rabelo, o Fux e o Lemos estiveram no departamento médico nos últimos 2 anos. Muitas vezes. Arriscado então, hein? Arriscado porque a quarta peça é muito contestada pela torcida, não é pegar na bola e ser vaiado mesmo quando o time tá ganhando, que era o Gêmeos. Talvez por ser muito questionado, só tem mais um ano de contrato o Gêmeos. E os outros 3 zagueiros frequentam o departamento médico. Então, vamos olhar com atenção especial para esse setor aqui. Se negociaram o Gêmeos em abril, talvez houvesse a chance de negociar em janeiro. E aí buscar uma outra peça. E aí não renovaria o empréstimo do Fux e traria uma peça para titularidade, talvez com um histórico mais tranquilo de departamento médico. O meu lateral esquerdo está sendo convocado para a seleção brasileira? Existe a chance, então, dele me deixar na mão, né? Existe. Quem é o substituto dele de lateral esquerdo? Lateral esquerdo a gente não tem, não. Mas o menino que estava lá, que é do meio campo, a gente vem usando ele na lateral esquerda aqui, de tapa-buraco, e ele está segurando a onda. Vão deixar? Então, meu amigo, pela terceira vez aqui, dava para prever a merda assim. Tentei evitar essa palavra. Dava para prever essa tragédia assim. Dava. Talvez não pro youtuber. Eu não ligo com essas palavras que vocês usam, influenciador, YouTube, não ligo isso não, gente. Aqui o cara que grava vídeo na internet, talvez, poderia se empolgar com a atuação de terceiro colocado no Brasileiro, com a vitória sobre o Grêmio 3-0, com a vitória sobre o São Paulo por 2-1. Mas se eu vou ter o mesmo comportamento que vocês, qual a diferença aqui, então, do cara que é perito lá, então, que tem um alto salário, que é o dono da empresa? Ou vocês estão tendo uma opinião errada, ou vocês estão contratando quem toma as decisões de futebol e peneira e que filtra tudo para vocês da maneira errada. Em alguma etapa do futebol aí tem alguém que está errado. Ou o topo da pirâmide, ou as prateleiras intermediárias. Porque não passaram para você o óbvio. Quais eram os 3 volantes que você tinha? O Alan Franco, aliás, o Alan Franco, abre parênteses, é um caso curioso. O Alan Franco, em 2021, ele pouco foi utilizado, porque havia aquele limite de estrangeiros, ou seja, de um volante que ficava fora até do banco de reservas, ele passou a ser o salvador da pátria, a ponto da gente acompanhar a Copa América de joelhos para ele voltar logo. Acho que isso representa bem assim o que é elenco. O cara que a gente não sentia tanta falta quando estava fora do banco, agora é o salvador da pátria. 3 volantes,
Existe histórico de lesão e existe histórico de convocação. Dava para prever a merda? Dava. Mas aí ou é má vontade ou preguiça de ir, ou não querer gastar. Já que agora já é garantido, não preciso mais conquistar o coração do torcedor. O clube já é meu, eu não vou precisar gastar mais. Mas você tá vendo que até agora dava para prever? Dava para prever. No meu ataque, eu tenho aqui o Vargas, que tem mais um ano de contrato. Não esteve à minha disposição em 2023. O contrato dele acaba em dezembro e é convocado para a seleção do Chile, que lá ele joga. Dava para prever isso aí? Dava. O Allan Kardec está aqui desde julho de 2022. Nunca... Gente, o aproveitamento do Allan Kardec, eu atualizei minhas planilhas, já aproveitei que eu estava sem internet hoje e matei meu TED aqui no computador, atualizando minhas planilhas, tudo. O aproveitamento do Allan Kardec com a camisa do Galo deve ser por volta de 38%, cara. Tipo assim, 30 jogos, 6, 7 vitórias. Não sei de cara, tô chutando aqui, assim, uma coisa ridícula. Mas esse cara que estava desde 2022 aqui e com 12 desfalques não é aproveitado pelo treinador, dava para prever que, de repente, não estaria, não era um cara assim, ponta firme, que estaria à sua disposição. Dava. E olha que ainda vou incluir o Alisson, que o Alisson foi obra do acaso. O time começou mal com o Filipão, aí ele marca aquele gol contra o Tombense, vai bem contra o Taberito e começa a ficar à disposição. Senão o cenário seria mais trágico. Dava para prever isso? Dava. Então não vem com esse papinho que é imprevisível, porque não é. Não é. Tá? Antes de falar de Galo e Botafogo, eu queria destacar isso. Fechando com o que eu falei no último vídeo. A base, gente, sofreu mais uma goleada essa semana. Foram mais 4 gols. O feminino, com o escudo do Galo no peito, rebaixado da lanterna. E o profissional, goleada atrás de goleada. Não é o que tinha na apresentação lá em 2020 e 2021 do que seria o clube. Não é o que estava. Que prometia, assim como no profissional havia a promessa de uma revolução, o estádio era La Bombonera, o time ia brigar com Palmeiras e Flamengo até 2026, as dívidas ali equacionadas, quase zeradas. Não sei se já falei, a base com a nova ideia de trabalho, manutenção do futebol feminino. Vem acontecendo? Não vem. Falar sobre o emocional do time. Esqueceu o lado externo agora, bola rolando. O emocional desse time do Atlético me preocupa demais. Porque é o time com mais vermelhos no campeonato. É a terceira defesa mais vazada do campeonato. Perde para, vou arriscar aqui, Vitória e Criciúma, Vasco talvez. Mas é a terceira. 23 gols sofridos. Gol sofrido todo início de partida. O emocional desse time tá no fundo do poço. Eu não estou falando que o Galo está no fundo do poço. A parte emocional desses atletas está no fundo do poço. Do treinador também. Cara, a hora que filma o Gustavo Scarpa na partida, me bate até uma ansiedade de ver a reação dele. Porque, cara, dos últimos jogos o cara não jogou na dele. Tem 9 jogos que o cara não joga na dele, mas eu vou chegar lá ainda. Que eu tava falando, do emocional. O Atlético, de alguma forma, o Milito precisa recuperar isso, trazer confiança para esse vestiário. Que ele use a esperança futura com reforços, que ele, com a experiência de boleiro dele, saiba falar o linguajar que talvez não esteja no nosso entendimento do que pega atleta ou não, que seja um elo familiar, uma mensagem especial, um vídeo de bastidores, não sei. Alguma coisa o Milito precisa usar. E isso com urgência. Porque o time já tem entrado derrotado em campo. Quando o Rabelo é expulso ali, eu falo, cara, que não seja mais uma goleada histórica. O meu pensamento em momento nenhum foi de empate ou vitória. Infelizmente foi, que não seja mais uma goleada. E se nós aqui, no nosso sofazinho confortável de casa, se nós estamos com esse pensamento, imagina com a turma lá dentro de campo, o caldeirão, emoção a mil ali, pressão, como tá a cabeça desses caras. O Milito
vai ter que resgatar e vai ter que ter uma atenção especial com esses gols sofridos no início da partida, que se feche um pouco mais no início, passe essa adrenalina, esse negócio dos caras de tipo, todo jogo tá passando isso e depois vai se soltando. Mas tem sido 2 espinhos que a gente precisa resolver. O gol rápido e o número de cartões desse time, demonstrando muito nervosismo. O Rabelo, eu falo sempre aqui, isso antes da saída do Jamerson, que eu sinto que nossos zagueiros são todos da mesma prateleira, não tem um zagueiro diferenciado, você tem características diferentes. O Fux, talvez o passe, a saída de bola, o Jamerson a velocidade, mas eu falava, nossos zagueiros são todos da mesma prateleira, a gente não tem zagueiro diferenciado e não vou passar aqui, não vou bater no Rabelo hoje, porque a roubada de bola do Botafogo ali é bem cruel. Eu acho até que é frouxo na marcação Galo, até a defesa ficou mais sólida depois que o Rabelo saiu. Quando saiu já estava 1-0, foi uma marcação frouxa ali no gol do Botafogo, com espaço, sem dar combate no adversário, mas o Cadu no lance ali perde uma bola muito fácil. E gravar conteúdo para a internet, gente, é foda porque você tem bolhas. A bolha que não permite que você critique erros da base, a bolha que não permite que você critique o treinador, a bolha que não permite que você critique o dirigente, a bolha que não permite que você critique o diretor de futebol porque ele é ídolo do clube. Então você sempre vai apanhar de alguém. Então eu falo sempre para quem entrava no Camisa 12, eu falava, meu irmão, você tem certeza que você quer isso? Porque a hora que você encostar a cabeça no travesseiro, alguma bolha vai estragar seu dia te xingando. Você quer? Então tá. Então o que eu vou falar agora é para atacar a bolha da turma da internet. O Cadu não tá pronto para o profissional do Atlético. Eu falei no Alterosport Sport, quando o Toledo elogiou ele, eu falo, Toledo, pode ser que ele corrija, que ele evolua. Eu torço muito para isso. Eu torço muito para isso. Que o Cadu evolua, corrija. O jogador de futebol ele tem uma engrenagemzinha ali perto dos 23 anos, que de repente a chave vira. Muito cara que você achou que não ia vingar, ele vinga no futebol. Muito cara que você achou que vinha naquela linha de ascensão, de repente ele cai. Esses caras que vão para a Europa voltam e de repente nunca mais você vê em time nenhum e de repente está de improvisado no Criciúma ali e tal. Isso acontece demais. Isso é um filme que a gente vê desde sempre no futebol. Eu espero que o Cadu evolua, mas não apresentou futebol nos 9, 10 jogos em que ele está atuando, ele não apresentou um futebol que justifique a permanência dele no time titular do Atlético, no profissional. Pode compor o banco? Tudo bem, com tanto desfalque pode, mas eu não acho que está pronto para o profissional. E, cara, poupá-lo nesse momento de um time tão deixá-lo de fora de um momento tão desorganizado, talvez é você poupar o jogador. O seu time tá uma zona, o clube tá uma zona, tá uma bagunça, tá tudo arrebentado e você tá colocando o moleque ali e tal. Talvez seja pior para ele, talvez você esteja fazendo mais mal para ele do que bem, colocar mais na fogueira. E, aliás, por que no Campeonato Mineiro a gente não coloca a meninada e na fogueira a gente coloca? É muito curioso isso, cara. Porque o Campeonato Mineiro, você tem 4 no seu grupo? 8, 12, 4 no seu grupo. Aí você joga contra 4 de um grupo, 4 do outro. Lá você deve ter seus 8 jogos na primeira fase. O Atlético coloca contra o Ipatinga 3 meninos da base e acha que tá fazendo muito no Campeonato Mineiro. Então, quando você vem de uma sequência aí de uma vitória em 7 jogos, com goleada atrás de goleada, os meninos servem. Mas quando tá no Campeonato Mineiro para testar, não pode testar. Eu não entendo a lógica do Atlético. Na moral, gente, eu não entendo. É um clube que não sabe fazer base para captar, para formar, para fazer a transição. Quando você consegue fazer um Savinho, você não consegue fazer a transição pro profissional. E quem toma porrada é a galera da internet que tá querendo o mal do Galo, que xinga o Galo o tempo todo. Gente, o Savinho era um shopping que tava na categoria de base do Atlético. O Atlético deixava o menino encostado. Aí vale o que eu falei lá no começo do vídeo. Tem alguém na prateleira, meu amigo, que não tá fazendo o serviço direito. Porque não chega pro dono da empresa e fala assim, ó, tem um shopping aqui na base, tá? Nós temos um shopping e ele tá encostado, ele não é utilizado pela gente. Daqui a 2 anos ele vai estar na seleção do Manchester City, mas nós não utilizamos.
Tem uma poça de petróleo aqui. Vou mandar com a cláusula lá de ser o melhor do mundo pelo Troyer e tudo bem. 6 milhões de euros. Dá 4 milhões de euros aqui, se mais 2 se for o melhor do mundo pelo Troyer aqui da França, que foi rebaixado. Tudo bem. Não dá, gente. Não dá. Você viu um campeonato mineiro de 2021, 22. O cara acabou de ser campeão, pá. Vamos colocar o Savinho aqui em 2022 inteiro no Campeonato Mineiro aqui, todos os jogos. 2021, time voando. Não vimos. Então ele ficou no Sub-20, no Sub-17 não ficou. Mas voltando aqui agora, para o presente, se é para ter um jogador mal na lateral esquerda, eu espero que vocês entendam essa teoria minha aqui. Vamos lá, concentra aí. Atenção. Se é para ter um jogador nota 4 naquela posição, eu prefiro ter o Igor Gomes, que vai matar a jogada, vai errar, mas é profissional já, vai tomar porrada de um jeito, né, pode tomar porrada que eu falo de crítica e tal, do que fazer essa sacanagem com o moleque, velho. Então vocês entendem que eu não tô querendo o mal do Cadu. Eu tô falando que colocar ele agora, é melhor colocar o Igor Gomes e poupar ele, cara. Porque o time está uma zona, uma bagunça, e em 10 jogos eu não vi nada de diferente que justifique, por exemplo, uma titularidade dele. Aí um cara me perguntou, a quem você colocaria? Então, um amigo meu passa muito pano pro Milito. E entre amigos fora da internet eu questiono muito o Milito, por que não fazer com a mesma, com o mesmo tom que eu faço entre amigos? Porque aqui vocês têm a dificuldade, vocês que eu falo, uma pequena parte tem uma dificuldade de entender que criticar não é pedir demissão. Eu acho que hoje tem mais chance do Milito pedir demissão do Atlético do que ser demitido. Até porque os homens lá, por mais que não entendam muito de futebol, eles sabem que mandar ele embora agora é quebradeira aqui no Atlético, é revolução, é loucura, é uma insanidade máxima. O Milito, eu não sei se coloca a cabeça no travesseiro sem pensar isso. Porque ele falou, cara, que furada, que puta que pariu. Talvez esteja, espera, não, dá um tempo aqui com os reforços. Mas, o que eu tava falando? O camarada que passa pano lá pro Milito, meu amigo, ele falou, quem você colocaria? Eu falava, meu amigo, eu colocaria ali o Robert, o Igor Gomes, colocaria qualquer um, eu mudaria meu esquema, eu traria o Vargas mais por dentro, para ficar atrás do Hulk e do Paulinho, eu mudaria o esquema. Já que você tá com 3 zagueiros ali, dá para adaptar esse esquema, mas eu não entraria com o Cadu por ali. Assim como eu não colocaria o Scarpa lá no outro. Sobre o Scarpa, eu não queimaria o craque do meu time, que o Hulk é um nível extraterrestre. Aí você tem Paulinho e Scarpa aqui do outro lado. O Scarpa tem mais futebol até que o Paulinho. O Paulinho é artilheiro do brasileiro, já tem seus 5 gols no Campeonato Brasileiro, né? Tem funções diferentes ali, mas eu acho o Scarpa tecnicamente com potencial maior do que o Paulinho. Eu não queimo esse segundo cara aqui, se você colocar numa hierarquia de qualidade técnica, improvisado em outra posição. Eu vou extrair o máximo desse cara, eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Então, eu pensaria assim, o Hulk, onde atua melhor aqui? E quem é o segundo melhor tecnicamente no meu elenco? O Scarpa. Então, eu vou escalar ele. Eu vou deixar para queimar o Igor Gomes lá na esquerda, mas não vou queimar o meu segundo cara mais talentoso do meu time, pra eu não ver ele no jogo. Eu não vou fazer isso, cara. E aí, gol rápido, no começo do jogo. Um dos caras que mais apanhou no time hoje foi o Matheus Mendes. Antes dele, o cara que mais apanhava do time era o Everson. E o cara que, se o Everson não voltar rápido e o Matheus Mendes perder a posição, vai ser o próximo cara que vai apanhar pra caramba. Eu poderia ser covarde demais aqui agora e falar, tá vendo vocês que bateram no Everson? Tá vendo, o Matheus Mendes tá falhando. Mas eu me preocupa muito mais a marcação frouxa desse time do Atlético, a marcação, o espaço que tem o adversário. Tá chutando muito de fora da área. Tem confiança para isso. Não tá sendo à toa, não. O adversário tá chutando o tempo todo assim de fora da área. É porque tá tendo muito espaço, tá conseguindo olhar pro goleiro, pensar o que vai fazer, como é aquele gol do Ademir. Me preocupa muito mais a marcação do que me vingar nesse momento. Da turma que falava, tá vendo que você fala que a culpa não é sempre do Everson? Errou bem o Everson. Mas eu falava, a culpa não é só do Everson. Antes do Matheus Mendes entrar nesse time, eu falava, a culpa não é só do goleiro, esse time tá com a marcação frouxa. E é lá atrás, talvez antes da goleada de
4 pro Vitória e pro Palmeiras, que eu venho falando, esse time tá com a marcação frouxa, tá faltando pegada, tá muito diferente a característica do time. A saída de bola do Atlético hoje, eu preciso acelerar agora, me lembrou bem a seleção brasileira agora, essa seleção do Dorival. Tem peça com capacidade de colocar a bola no chão, mas eu faço assim, ó, 1, 2, 3, bola com o adversário. Tiro de meta. 1, 2, 3, 4, chutão. Não tô falando ligação direta, chutão. Ah, mas o Botafogo marcou a saída de bola do Atlético. Meu amigo, se você não tá conseguindo, seu adversário toda hora tá te pressionando e toda hora você tá entregando a bola pro adversário, vai lá pra frente então. Coloca para disputar de cabeça lá seu volantado, o Otávio, batalha no meio, uma bola mais espaçada do que o goleiro entregar toda hora pro seu zagueiro entregar pro volante ter que dar um chutão para frente e devolver pro adversário para ele te atacar de novo. Aí uma hora ou outra realmente vai achar um espaço, vai te pegar no contra-ataque, vai te pegar desprotegido na defesa e vai ficar cara a cara com o seu goleiro realmente. E ele vai sofrer um gol e vai ser criticado na internet. Sobre o Milito, ele realmente, isso que mais me surpreendeu sobre a coletiva dele, ele, duas vezes, ele fala, cara, hoje o que eu quero falar, se eu falar, vai parecer desculpas. E ele poderia muito bem ter passado a batata quente pra frente hoje. E esse cara, sabe, ganhou meu respeito mais ainda porque se eu fizer hoje, eu sou covarde. Covarde eu não sou. Se eu fizer isso hoje... Mas, Milito, eu sinto que parte da torcida ali já começa a te questionar, te criticar. Mas eu nunca vi um treinador perder tanto de placares elásticos e ter tanto apoio da torcida. A gente está muito esperançoso agora com a volta de todo mundo e que você volte a apresentar o bom futebol. A gente sabe que nesse momento que demitir o treinador e trazer outro treinador é girar a roda gigante que a gente fez sempre aqui no clube. Você já mostrou algo legal. E a gente sabe do seu potencial de reunir essa turma novamente que vinha apresentando futebol legal e quem sabe mostrar aí. E principalmente que você corrija, que você tenha bons resultados, que você permaneça até o fim do ano e que você ensine para a turma lá do Atlético a tocar um clube de futebol, porque não é da maneira como vem fazendo nos últimos anos. Isso eu tenho convicção total, que a gente não volte a ficar só comemorando o Campeonato Mineiro e esperando o resto da temporada acabar. Isso a gente não aceita não. Turma, todos vocês um grande abraço, acesse a KTO.com, vai lá para você se divertir, o link está na descrição do vídeo, tem um comentário, não sei como é que eu vou fixar esse comentário aqui hoje, mas está tudo improvisado aqui hoje. O link está aqui na descrição do vídeo, você usa o cupom CAMISA12 no seu primeiro acesso, 20% do seu depósito inicial volta em bônus para você. Se não depositar o bônus, chama a turma no chat que eles depositam na hora. Semana abençoada para todos vocês. Tchau!